Olá, sejam bem-vindos às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nós estamos estudando o primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, o primeiro livro de Reis, que faz parte dos livros históricos da Palavra de Deus. E nós temos conversado, já desde a semana passada, sobre o início do reinado de Salomão. Então, essa é a segunda parte desse estudo, uma introdução, uma mostra do início do reinado de Salomão. Davi está nos seus últimos dias e ele passa instruções ao seu filho Salomão. Lembra que lá no primeiro capítulo nós temos a confirmação da sucessão que Davi, indica Salomão como seu sucessor, naquele momento em que há uma revolta promovida por Adonias, um início de revolta, na verdade. Adonias se autoproclama rei, era o filho mais velho de Davi, mas ele não era o escolhido para suceder o trono de Davi. E assim Adonias, ele reclama para si o trono, ele tem ali o apoio de Joabe, de Abiatar, de alguns líderes, e ele se autoproclama rei. A gente lembra da história muito semelhante ao que aconteceu com Absalão, né? Parece que ele segue a mesma receita do seu irmão Absalão. Então, apesar de ser Adonias o irmão mais velho, ele não era o escolhido, ele não era o escolhido de Deus para suceder aqui a casa de Davi, para suceder o trono de Davi. Então, depois de toda aquela movimentação, e aí eu remeto aqui, se você tiver curiosidade, assista a aula anterior, que nós falamos sobre esse momento tenso em que Salomão acaba sendo confirmado, e depois nós temos as últimas palavras de Davi, que na verdade são as primeiras orientações para o início do reinado de Salomão. Então a gente vai dar sequência ao estudo a partir do capítulo 2 do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, falando sobre esse momento inicial do reinado de Salomão, as últimas palavras de Davi, a morte de Davi e o início aí dessa caminhada, dessa jornada de Salomão como o rei de Israel. E ele foi, sem dúvida, sem sombra de dúvida, em termos de poder, de glória, em termos de extensão do seu reino, foi o período mais próspero, o período mais influente da nação de Israel no período do Antigo Testamento, então até a manutenção do Reino Unido, então ainda é o Reino Unido de Israel, e sem dúvida é o tempo de maior prosperidade, o tempo de maior projeção. Salomão, então, foi um rei importantíssimo aqui na história de Israel, e é claro que dentro da narrativa bíblica nós sempre vamos apontar para o plano de Deus, o plano redentor de Deus, que vai se concretizar na plenitude do tempo, quando Deus envia o seu Filho. Lá em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. E toda essa narrativa do Antigo Testamento, a história bíblica, vai caminhar na direção, então, desse ponto culminante, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é da linhagem de Davi, que é filho de Davi. Por isso é tão importante estudar esse tempo, esse período da história, lembrando que os dois livros de Reis, primeiro e segundo Reis, eles retratam um período de mais ou menos 500 anos da história. É um longo período e são narrativas variadas. Você vai ver que o livro ele vai, no primeiro momento, trabalhar. O primeiro livro trata do reino de Salomão, depois nós vamos ter Elias, Eliseu, o reino dividido. Nós vamos ver então a sequência de reis de Israel e de Judá, a partir do reino dividido. Então é uma história vasta, ampla e que mostra a necessidade de um redentor, de um salvador. Mostra a tragédia humana depois da queda. Mostra que o ser humano, sem Deus, ele é capaz de fazer barbaridades, atrocidades, mas mostra também a graça de Deus, mostra também o amor de Deus por seu povo, o amor de Deus que resgata, que traz de volta, que aponta o caminho de volta para casa. Então esse é o nosso desafio aqui, irmãos. Vamos orar, vamos pedir a orientação do Senhor, que o Espírito Santo nos conduza na leitura, no estudo e que nos dê
esclarecimento, nos dê compreensão do texto, para que a gente possa caminhar aqui em paz, caminhar aqui em crescimento espiritual e assim aplicar às nossas vidas as verdades valiosas do texto bíblico. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse tempo, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelas segundas da Palavra, obrigado por cada um, Senhor, que tem acompanhado, que tem participado dessa classe, que tem se dedicado aqui ao estudo, Senhor, de forma contínua, ó Deus amado, de uma forma constante, buscando a compreensão da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor. O texto é antigo, ó Deus, o texto é de um povo diferente do nosso, mas o texto foi inspirado pelo Teu Espírito e por isso nós pedimos a ajuda do autor. O Senhor venha nos ajudar nessa hora, o Senhor venha nos conduzir nessa hora, abrir o nosso entendimento, a nossa mente e quebrantar o nosso coração, de maneira que ao lermos a palavra fale conosco e o Senhor fale conosco de uma maneira transformadora. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom, irmãos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso coração disposto a estudar a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, e aí você vai fazer aqui rapidamente comigo uma recapitulação desse início do capítulo 2, que é o início do reinado de Salomão. Nós temos um período em que Davi, nos seus últimos dias, ele não tem mais condições de reinar, porque Davi, nesse tempo, ele está bem abatido fisicamente, a sua saúde está bem debilitada. Davi já tem aí uns 70 anos e ele apresenta, você vai ver lá no primeiro capítulo, você lembra da história de Abisag, a sunamita. Davi, ele tinha realmente uma saúde precária nesse momento e mal tinha condições de governar Israel. Então há um período de corregência, porque Salomão é indicado como sucessor, mas Davi ainda está vivo. E nesse período final, você tem uma transição, uma passagem do trono, uma passagem aqui do governo de Davi para Salomão. E nós vimos na semana passada, no capítulo 2, fazendo essa lembrança aqui, dos versículos 1 a 4, que é o coração aqui do tema. Eu falei para vocês que os versículos 1 a 4 representam a essência desses dois livros, 1º e 2º Reis, porque é esse padrão aqui da lei que vai ser a referência do sucesso ou do fracasso dos reis que virão, tanto de Salomão quanto dos reis que virão após Salomão e após o reino dividido, essa tragédia que acontece mais à frente, quando Roboão, que é o filho de Salomão, passa a ser o rei do sul, de Judá, e Jeroboão passa a ser o rei do reino do norte, que é conhecido como Israel. Então você vai ter, depois do reinado de Salomão, e essa tensão entre o norte e o sul já é uma tensão antiga. Eu tenho falado, desde que a gente estudava segundo Samuel, eu já tenho falado, marca aí, tenha atenção, porque você percebe que existe uma animosidade entre as tribos de Israel, que representam então as tribos do norte, e as tribos de Judá ali, as tribos do sul, e aí representado, encabeçados por Judá. Então já havia essa dificuldade. Lembra que Davi começa a reinar em Hebrom, depois ele conquista Jerusalém, a fortaleza dos jebuseus, e assim ele passa a ter um governo unificado. Ele consegue unificar o reino, ele começa em Hebrom, depois ele consegue, através de uma conciliação entre as lideranças tribais aí de Israel, ele consegue unificar o reino. Então você tem uma diferença muito grande entre o reino de Saul e o reino de Davi. O reino de Saul não era um reino, diria, homogêneo, uniforme sobre todo Israel. Havia essa divisão. Mas Davi consegue, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, ele consegue conciliar as lideranças de maneira que ele tem um reinado unificado sobre todo Israel.
E aí você já tem, se você depois, eu vou depois apresentar, hoje não, mas no próximo encontro, eu vou trazer uns mapas para a gente poder visualizar, né? Quando eu vou avançar um pouco mais sobre a expansão do reino sob Salomão, então eu vou fazer uma comparação dos mapas para a gente poder visualizar isso aí. Você vai perceber que há já um salto, uma diferença entre o reinado, a extensão territorial e o reinado de Saul para Davi, e quanto a Salomão, a expansão é muito maior. O governo, as fronteiras são alargadas, o governo de Salomão é muito mais extenso, e Israel ocupa uma posição de maior relevância no cenário ali daquela região, né, da Palestina, do Oriente, no seu tempo. Então é uma nação que se destaca pelo poderio, pela riqueza, pelo comércio, por tudo que Salomão acaba desenvolvendo. Dentro das fronteiras ele consolida um tempo de paz, um tempo de estabilidade interna, e ele consegue assim expandir para o cenário externo, então, o comércio, as relações de Israel com outras nações. Então, isso é um dado importante aqui, no sentido histórico, político, isso aí, a história geral também registra, né? Isso aí é fato histórico, não é apenas uma história bíblica, né? Como alguns possam aí podem até querer alegar, isso aí é um mito. Não, não é mito, isso é história, além do texto bíblico, nós temos a própria história geral tratando dessa realidade desse tempo. Então, Davi passa a Salomão as primeiras orientações, e a gente estudou dos versículos 1 a 4, essa lembrança, né, na verdade, o que Davi faz é um resumo da lei deuteronômica. E a gente tem falado muito sobre isso, né? A chave para entender o reino, a chave para entender aqui livros de 1º e 2º Reis é o Deuteronômio. Então, lembra de Deuteronômio capítulo 6, lembra Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E aí ele diz que o povo deve amar a Deus de todo o coração. O povo de Deus deve amar a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, todas as suas forças, e deve inculcar aos seus filhos, ensinar aos seus filhos. E é exatamente isso que Davi faz com Salomão aqui no início do capítulo 2. Ele diz, guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Ele diz para que ele ande nos caminhos, para que ele guarde os estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Lembra que na semana passada a gente viajou um pouquinho no Salmo 19, né? E você vai perceber que o Salmo 19, ele repete essas mesmas expressões. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os estatutos, os juízos são perfeitos. Então ele aponta para a lei de Deus. E Davi lembra a seu filho Salomão que ele deve andar nos caminhos do Senhor, que ele deve guardar a lei de Moisés. Então aqui é um resumo da lei deuteronômica. Lembra que o livro de Deuteronômio é a repetição da lei para aqueles novos, né, israelitas que estavam ali prestes a ocupar Canaã. Aquela geração que morreu no deserto pela incredulidade fora substituída por uma nova geração, que era a geração daqueles que nasceram e cresceram no deserto. Então, Moisés, em Deuteronômio, faz a repetição da lei. Ele faz aliança com o povo. Ele repete os preceitos da lei. Por quê? Porque aquela nova geração precisava lembrar da lei do Senhor para entrar e para possuir a terra de Canaã. E é natural que Davi faça isso com seu filho Salomão. Davi, que foi um homem que andou nos caminhos de Deus, apesar dos seus pecados, apesar dos seus tropeços, mas Davi é registrado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Deus diz isso de Davi. Então nós não podemos roubar dele esse reconhecimento. Com todas as falhas, com todos os defeitos, Davi amava o Senhor. Davi amava a lei de Deus. Davi temia a Deus. E assim, ele é uma referência para todos os reis que virão depois dele. Então, ele faz essa lembrança, e aí vem agora, na segunda parte aqui do capítulo 2, que é o tema novo de hoje, né, que é a matéria nova do nosso estudo, nós temos agora o legado de sangue de Davi. O nome é esse mesmo, né? O legado de sangue de Davi.
Por que eu estou chamando aqui de legado de sangue? Eu estou usando aqui como referência, né? Eu tenho usado como referência essa coleção aqui, tá? Você tem aqui, olha, série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Esse volume aqui, ele é escrito por Donald Wiseman, e eu tenho usado como referência aqui nos nossos estudos também. Se você quiser, né, eu sempre recomendo as leituras, então uma das leituras que eu indico aqui é essa obra, que faz parte de uma coleção, tá? A coleção da série Cultura Bíblica, que é um comentário, uma análise, comentário, introdução e comentário de vários livros. Então você tem todo o Antigo Testamento, então uma boa indicação aí para a sua biblioteca. Mas essa expressão legado de sangue eu tirei aqui do livro de Wiseman, tá? Não inventei não, mas o que vem a ser o legado de sangue de Davi? Tem umas partes da Bíblia que dá vontade de pular, não é verdade? Confessa aí, né? Tem umas partes assim que você fala assim, meu Deus, para que isso aqui, que eu tenho que ler isso, né? Mas tudo que está escrito, tudo que está na Bíblia, foi registrado com a orientação de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, e se foi registrado, é porque é importante. Então nós temos que ler, entender, examinar a Escritura e entender o propósito de Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Então não julgar a Escritura, mas nós lermos com o Espírito, com o coração desejoso de aprender de Deus. Então, o legado de sangue de Davi começa aqui no versículo 5. Então Davi diz assim, olha, também tu sabes o que me fez Joabe. Então aqui é a lembrança, né? Vocês conhecem a história de Joabe. Eu já falei muito sobre Joabe aqui já em Reis, no primeiro Reis, quando ele se junta a Adonias, ele apoia Adonias. E Joabe é uma figura muito controversa. Joabe, ao mesmo tempo, eu vejo em Joabe assim realmente um mistério, né? Como assim um mistério? Porque ele foi general de Davi. Você vai ver em 2 Samuel o tempo todo Joabe como general de Davi. Ele foi destituído da liderança como general, mas ele matou Amasa. Ele foi lá e vou ler aqui com vocês o texto novamente. Ele mata a traição Amasa e reassume a posição de general, né, sem que Davi tivesse autorizado. E é interessante que até certo momento, até certo ponto, Joabe é uma figura importante para o equilíbrio, para a liderança de Davi. Por isso que eu entendo ele como uma figura muito controversa, muito controvertida, né? Porque Joabe era um homem sanguinário, era um general, era um homem de força, né? de violência, era um homem que... mas ele, até certo momento, ele manteve uma postura de fidelidade a Davi. Eu, às vezes, fico me perguntando, né, se Joabe se aproveitasse da fraqueza de Davi, por exemplo, durante a revolta de Absalão. Você lembra daquela passagem quando Davi recebe a notícia da morte de Absalão e Davi chora, e aí o povo não entende porque, né, Davi consegue ser restaurado ali ao reino, ao seu governo, mas ele chora a morte de Absalão. E é o Joabe que vai a Davi, dá aquela sacudida, né? Fala assim, olha, homem, acorda, porque se você não tomar uma posição hoje, você vai perder o reino. Você lembra dessa passagem lá na revolta de Absalão. Então, Joabe, ele tem um papel importante em alguns momentos críticos de Davi, né, do luto de Davi, da fraqueza de Davi ali por Absalão. Ele tem um papel importante para que Davi seja sustentado, apoiado. Ele foi fiel a Davi nos momentos anteriores. Só que, ao mesmo tempo, então a figura de Joabe é controversa porque ele, ao mesmo tempo em que ele é fiel a Davi durante ali a sua posição como general, ele também demonstra, né, uma certa incompatibilidade com Davi. Ele e os filhos de Zeruia, né, que eram extremamente violentos, homens belicosos, mas ele demonstra em alguns momentos essa divergência, né, pela sua dureza, pela sua crueldade, ele diverge da postura de Davi. Davi, lembrando, né, mesmo sendo um homem de guerra, um homem lutador, um guerreiro, era um homem que tinha um quebrantamento. O Joabe não.
E eu acredito que esse juízo que vem agora sobre Joabe é decorrente principalmente, né, claro, de dois fatos que Davi vai citar aqui, duas traições praticadas por Joabe contra homens, né, dignos. Ele mata Abner, ele mata Amasa, a traição. Você vai ver que o padrão é o mesmo, né? Joabe, ele mata a traição de forma traiçoeira, mas eu acho que a gota d'água foi o apoio que Joabe deu a Adonias. Lá no início do capítulo 1, você vai ver que Adonias tem o apoio de Joabe. Então, venha comigo aqui ao texto, capítulo 2, versículos 5 e 6, tá? Então, vamos ao legado de sangue. Coloca aí no seu caderno, é o legado de sangue de Davi. Então, diz assim, olha, também tu sabes o que me fez Joabe. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia. O que fez, olha só, aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner que era o general de Saul, tá? Abner foi general de Saul. A Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Versículo 6 tem a sentença de Davi: faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cães desçam à sepultura em paz. É interessante a expressão aqui. Eu queria que você voltasse comigo lá em 2 Samuel, volta aí um pouquinho, 2 Samuel capítulo 3, versículo 27, lá no início de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 27. Você vai encontrar aqui, em 2 Samuel 3, 27, o momento em que Joabe mata Abner. Então, nós temos aqui já Davi aclamado rei em Judá, e aí você tem Davi, primeiro momento, reinando em Hebrom, e aí você tem aqui, olha, há uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, 2 Samuel capítulo 3, versículo 6, havendo guerra, 2 Samuel 3, 6, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Então, mesmo dentro desse cenário, há uma aproximação, né, entre Davi e Abner. Há uma tentativa de aproximação. Mas você vai ver lá no versículo, vamos pegar do versículo 24 aí do capítulo 3, acompanha comigo aí. Então Joabe, versículo 24, do capítulo 3, 2 Samuel. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os teus planos. E aí ele, no versículo 26, retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Versículo 27 é a morte, a traição. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo. Então, o artifício, né, feito por Joabe era esse. Vem cá, vamos conversar. E então ele o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo. E ali o feriu no abdômen e ele morreu. Agindo assim, Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. Então, vamos entender. Quando Davi passa a Salomão essa sentença sobre Joabe, lá em 1 Reis capítulo 2, a ordem de Davi tem justa causa. Por quê? Porque Davi diz que Joabe derramou sangue em tempo de paz. Veja, Abner já tinha praticamente feito ali um acordo de paz com Davi. Abner, naturalmente, seria um general de Davi. Havia essa relação entre eles, mas Joabe, plantando aqui essa dúvida, então ele questiona Davi,
e diz que Abner vai ser um traidor. Na verdade, o traidor é Joabe, porque Joabe prepara essa emboscada, essa armadilha para Abner, e assim ele mata Abner à traição. O desejo de vingança de Joabe, na verdade, é para vingar o seu irmão Azael. Só que Azael foi morto por Abner em batalha. Havia guerra, era um momento de guerra, então ele morreu em batalha. Esse momento aqui em que Joabe se vinga de Abner não é um momento de batalha. E ele arma essa situação, ele prepara essa arapuca para surpreender o Abner e, como se fosse conversar com ele em paz, ele o surpreende e o mata. Então você tem aqui, quando Davi ordena então que Salomão cuide desse legado de sangue, há justa causa para aquilo que Davi está determinando, tá bom? Então ele vai fazer. Agora, o segundo legado aqui é quanto a segunda causa é quanto à morte de Amasa. Eu queria que você abrisse aí em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 10. Leia aí comigo. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 10. Leia aí comigo, vamos lá. Diz assim, olha, Amasa, 2 Samuel 20, 10. Vamos ler o versículo 9, né? O versículo 9 tem aqui um momento, né? Não, vou ler o 8, melhor ler o 8 aqui, tá? Desculpem. Então, chegando eles, pois, à pedra grande, versículo 8, a gente já estudou isso em encontros anteriores, né? Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto, por isso que Davi fala que o cinto e as sandálias foram manchadas de sangue. Então, no qual, presa aos lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Olha a artimanha de Joabe, né? Então ele vinha com com vestes militares, um cinto e a espada na bainha. Então ele solta aquele cinto e deixa cair a espada. Só que ele tinha uma outra espada, né? Então, adiantando-se ele, fez cair a espada. Versículo 9, ele diz, disse Joabe a Amasa, vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Traição, né? O beijo da traição. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen. Ele derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Então, o que eu queria lembrar aqui? É que quando Davi passa essa sentença para Salomão, para que execute essa sentença, ele vai fazer isso mais à frente, há uma justa causa. Há uma justa causa na ordem de Davi. Tá bom? E Davi, ele fala a Salomão para que haja segundo a sua sabedoria. Você vai perceber que não é uma ordem para que ele mate o Joabe ali imediatamente, né? Ele diz assim, olha, no versículo 6, voltando para 1 Reis capítulo 2, tá? Ele diz assim, faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permita que suas cães desçam a sepultura em paz. Então, essa menção para que ele age segundo a sabedoria e não permita que as cães, né, porque cães aí são os cabelos brancos, né, as cães de Joabe desçam em paz à sepultura. Então, essa lembrança aqui é do legado de sangue. Então, a primeira sentença em relação a Joabe. A segunda sentença, eu vou pular aqui o Barzilai, no versículo 7, eu vou falar de Barzilai, mais à frente. Mas lá no versículo 8, nós temos a sentença para Simei. E aí você vai ver o seguinte, eis que também contigo está Simei, filho de Gera. Lembra de Simei? Simei foi aquele que amaldiçoou Davi quando Davi fugia de Jerusalém durante a revolta de Absalão. Você lembra muito bem dessa história, né? E Davi depois, quando retorna a Jerusalém, Simei clama a ele por misericórdia e Davi poupa a vida de Simei. Mas Davi diz a Salomão, eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição.
Irmãos, amaldiçoar o rei de Israel era uma falta capital, era um crime capital. Davi foi misericordioso, porque Davi poderia ter executado com justa causa Simei. Mas Davi poupou a vida de Simei e fez juramento que enquanto ele vivesse, Simei não seria morto por ele. Então, a maldição lançada por Simei, o fato de Simei ter amaldiçoado o rei, era um delito, né, cuja pena era pena capital. Havia pena capital nesse tempo em Israel. Então, no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei dizendo que não o mataria a espada. Então Davi, com a sua palavra aqui de juramento, e disse que não mataria Simei. Você lembra dessa parte da história também que nós conversamos lá durante a revolta de Absalão. Mas o versículo 9 diz assim, Davi diz a Salomão, mas agora não o tenhas por inculpável. E mais uma vez, Davi recomenda a prudência e a sabedoria de Salomão, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Então, essas duas palavras de Davi são o que a gente chama aqui de legado de sangue. A execução vai acontecer depois. Então você vai ver aqui, eu vou pular aqui para os versículos. Primeiro, a execução de Joabe, você vai encontrar aqui nos versículos 28 a 35. Então, pula aí comigo para o capítulo 2, versículos 28 a 35. Joabe, lá no versículo 28, chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara segundo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Então deixa eu explicar essa questão aqui. Como eu saltei para o versículo 28, nesse ínterim você tem a morte de Adonias. Então, quando Joabe soube da morte de Adonias, que é um capítulo aqui que eu vou abrir aqui com vocês à parte, vou explicar já já. Quando Joabe tomou conhecimento da morte de Adonias, Joabe temeu. Então, né, na linguagem atual, ele pensou, sou a bola da vez. Por quê? Porque ele tinha seguido Adonias. Então, quando ele tomou conhecimento dessa notícia sobre a morte de Adonias, sobre a expulsão de Abiatar, o sacerdote, ele temeu. E aí o texto aqui, entre parênteses, explica, né? Porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias. Ainda que no tempo de Absalão ele tivesse sido fiel a Davi, agora em Adonias ele se inclinou para Adonias. Você vai ver isso lá no versículo 7 do capítulo 1. Então, eu estou indo e voltando para a gente poder entender esses contextos, né? Então, capítulo 1, versículo 7. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Quem? Adonias. Então, o livro de Reis começa com essa usurpação de Adonias. E o Joabe apoiava Adonias. Então, quando o Joabe tomou conhecimento da morte de Adonias e da expulsão de Abiatar, que são esses dois mencionados lá em 1 Reis 1,7, ele foge e pega nas pontas do altar, porque ele sabe que ele é o próximo. Então, essa notícia chega a Salomão, e Salomão envia, né, o Benaia, né, e é interessante que por que ele segura aí nas pontas do altar, né? Porque a ideia era a seguinte, olha, ele imaginava que segurando nas pontas do altar, ali nos chifres do altar, ele seria objeto da clemência, da misericórdia, né? Mas a sentença contra ele já havia sido proferida. E assim, fazendo a conclusão aqui dessa parte, né? Lá no versículo 32, né, há uma ordem, né, de Salomão para executar o Joabe. Versículo 32 diz assim: assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra dois homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isso é o versículo 32 do capítulo 2, tá? É a ordem de Salomão. Isto
isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim, diz o versículo 33, recairá o sangue desses sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Ou seja, o sangue de Joabe recairia sobre a sua própria cabeça por causa da justa causa que havia, né, por essa justa causa que havia, por ele ter matado 2 homens sem que Davi o soubesse. 2 homens melhores do que ele, 2 generais considerados melhores do que ele, 2 homens que eram homens fiéis, mas a traição ele os matou. Então, o Benaia, que agora vai ser o general, Benaia passa a ser o general, ele executa Joabe, mesmo que ele estivesse ali segurando a ponta do altar. Essa referência é interessante porque lembra quando a gente estudou as cidades de refúgio, lembra desses estudos que nós falamos sobre cidades de refúgio, né? Já tem bastante tempo, né? Falamos sobre cidades de refúgio e as cidades de refúgio eram cidades que eram gerenciadas pelos sacerdotes, tá bom? Em Israel, então, nós tínhamos cidades de refúgio, e então aquele que praticasse homicídio culposo, ele poderia fugir e se asilar numa cidade de refúgio, para que ele fosse julgado, para que o vingador não o alcançasse. Então, lembra que a gente já falou sobre isso, estudou isso há bastante tempo, quando falou sobre cidade de refúgio. Então, essa lei em Israel permitia que aquele que matasse alguém sem querer, culposamente, ele pudesse refugiar na cidade de refúgio, se asilar ali, até que houvesse o julgamento, de modo que ali naquela cidade o vingador não poderia alcançá-lo. Porém, essa benesse, essa clemência, esse abrigo da cidade de refúgio não se aplicava aos homicidas, né? Aqueles que praticassem homicídio doloso, que foi o caso aqui de Joabe. Então, quem praticava homicídio doloso não tinha direito a essa clemência. Por quê? Porque a lei do Antigo Testamento, a lei de Israel, né, a lei civil de Israel, a lei que regia a nação de Israel no Antigo Testamento, ela aplicava a pena de talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, havia o direito do vingador, né? A vingança era vingança privada. Então, se alguém de uma família fosse morto, né, o assassinato doloso, ali, um crime doloso, fosse praticado, haveria a possibilidade de alguém daquela família da vítima vingar e matar o homicida. Agora, quando acontecesse um homicídio culposo, um homicídio, né, sem dolo, um homicídio sem a intenção de matar, o autor do fato ele poderia se refugiar na cidade de refúgio e assim receber ali o tratamento aplicado pela lei, mas não submeter à vingança, né, que seria a morte praticada pelo vingador. Tudo bem? Então, só para a gente situar e entender que isso aqui faz sentido do contexto deles, em termos de aplicação da lei de Moisés. Então, quando o Joabe é executado, mesmo que ele esteja ali agarrando a ponta do altar para obter essa clemência, ele não é o alvo da clemência, ele não é alvo do perdão. Tudo bem? Agora, quanto a Simei, a execução de Simei vem logo depois. E é interessante aqui, rapidinho, contando, vai do versículo 36 até o versículo 46, tá? Do versículo 36 até o 46, do capítulo 2, nós temos a execução de Simei. O que acontece? Davi orientou Salomão a tratar a questão com sabedoria e com prudência, é verdade. Salomão, no versículo 36, diz para Simei edificar uma casa em Jerusalém e que ele não teria direito de sair de Jerusalém sem autorização do rei. Esse é o ponto. Então, ele diz assim, olha, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma parte nem para outra. E ele diz, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça.
Ponto. Veja, Salomão não ordena a execução de Simei. Salomão ordena que ele resida na cidade, que ele fique na cidade, que ele edifique uma casa na cidade. E assim você tem, né, essa ordem do rei. Só que passado um tempo, né, e Simei, né, ele responde que essa palavra é boa, né? Boa essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E habitou em Jerusalém muitos dias. Depois de 3 anos, houve aqui um evento, né? Escravos de Simei fugiram para Aquis, né? Lá em Gate, que é dos filisteus, né? Aí eles fogem. E aí o Simei vai atrás dos escravos. Ora, Simei sabia que tinha assumido um compromisso com o rei, e a ordem do rei é que ele não se ausentasse, mas ele, 3 anos depois, ignora a ordem do rei e vai para Gate para recuperar seus escravos. Moral da história, essa informação chega até Salomão. Então, versículo 41, foi Salomão avisado que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então, o rei mandou chamar Simei e lembra, né, nós não fizemos aqui você não fez um juramento que me obedeceria? Então, no versículo 43, por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que eu te dei? Então, essa passagem aqui, até o versículo 46, que vai até encerrar o capítulo 2, ela trata do juízo executado sobre Simei. O que nós tiramos de lição aqui? Veja, nos 2 casos, né, desse legado de sangue, tanto Joabe quanto Simei, os 2 eram dignos, né, da pena capital, de acordo com a lei de Israel. Os 2 eram dignos dessa execução, e eles próprios buscaram o seu próprio mal. É por isso que o texto aqui ele reforça que o sangue, né, o sangue desses homens não manchará a honra, a memória e o próprio reinado de Salomão. Você lembra quando a gente estudou lá no reinado de Davi, que os gibeonitas, lembra da história dos gibeonitas, que Saul perseguiu durante seu reinado, e aí houve um tempo de fome, um tempo de seca, e Davi consultou o Senhor, e a orientação de Deus foi que havia culpa de sangue por causa do que Saul havia feito. Então você vai perceber na comparação 2 situações diferentes. Quando há esse tipo de perseguição e morte injusta, Deus requer, Deus cobra, Deus envia juízo sobre o próprio rei, sobre Israel. Mas nesse caso aqui de Salomão, foi executado o juízo, porque aqueles homens tinham a culpa de sangue sobre as suas cabeças. Simei porque tinha amaldiçoado Davi, mas ele vai morrer porque ele desobedece Salomão. A ordem era: fique na cidade, não saia da cidade, e ele desobedece. Agora, e o caso de Joabe é por causa dele ter se alinhado com o Adonias, né? Ter se alinhado com Adonias. Tudo bem? Deixa eu falar então, dentro desse contexto do legado de sangue, já que eu falei de Adonias, vamos falar sobre a história de Adonias, né? Adonias, vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 2, né? Versículo 13. O que acontece? Adonias havia sido poupado por Salomão. Lá no capítulo 1, Adonias pede indulto, então a indulgência, né, o indulto do rei. Versículo 50 até o versículo 53, Adonias pede clemência, e Salomão, que é irmão de Adonias, é mais novo, mas é irmão, ele concede. Salomão já é rei nessa corregência com Davi. Salomão então concede. Lá no versículo 53 do capítulo 1, enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele estava ali segurando as pontas do altar. Veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e esse lhe disse: vai para a tua casa. Esse é o versículo 53 do capítulo 1, isso a gente já tinha comentado na aula passada, nos encontros passados. Só que, depois dessa clemência do rei Salomão, no capítulo 2, Adonias, eu até nas minhas anotações aqui, eu coloquei como título A Loucura de Adonias, né? Eu coloquei aqui meus alfarrabes aqui,
Eu coloquei aqui entre aspas, a loucura de Adonias. Por quê? Porque ele já tinha recebido a clemência do rei. Ele, pela usurpação, né, por sua postura lá no início, quando ele tenta assumir o trono, desprezando aquela escolha feita por Deus, né, ele sabia que Salomão seria escolhido por Deus, mas ele queria fazer a vontade dele. Mas ele já tinha sido alvo da clemência, da indulgência do rei. Mas ele provoca a sua própria morte. Eu queria que você lesse comigo aí dos versículos 13 em diante, no capítulo 2. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Então veja só, o Adonias vai a Batseba, mãe do rei, e ele vai pedir uma coisa para ela. Olha só o que ele vai dizer. Versículo 15. Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Olha a incoerência na fala de Adonias. Olha, bem sabes, está falando para a mãe de Salomão, bem sabes que o reino era meu. E todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o Senhor, deu o reino a Salomão, meu irmão. Então, amigo, dizendo aqui para Adonias, então, amigo, se você sabe que o reino era de Salomão, por que você vem com essa história de que o reino era seu e que o povo queria que você reinasse? Lembra sempre aquela máxima, Vox populi, vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. É o que dizem, mas isso não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz de Deus, a palavra de Deus, como o Salmo 29, que eu amo esse Salmo 29, abre aí, por favor. Vamos viajar um pouquinho nos Salmos, Salmo 29, eu amo esse Salmo. Quando ele diz assim, olha, versículo 3 do Salmo 29, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, ele vai dizer aqui que a voz do Senhor, lá no versículo 7, despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Então o salmo aqui, salmo de Davi, eu imagino, que Davi ele deve ter, eu fico viajando aqui nas minhas imaginações, Davi era um homem do campo, Davi foi pastor de ovelhas, Davi viveu muito no deserto, muito tempo da sua vida fugindo de Saul, e eu imagino Davi escrevendo esse salmo, eu imagino Davi no deserto, numa área, num lugar ermo, e Davi vendo a tempestade, e Davi ouvindo os trovões, e vendo ali os raios, despedaçando os cedros do Líbano, os raios, clareando ali o horizonte, fazendo tremer o deserto. Davi conhecia a voz de Deus. Por isso que ele escreveu esse Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele fala da voz do Senhor. Então, por que eu estou viajando aqui para o Salmo 29? Adonias, ele alega que a voz do povo é que tinha que ser ouvida. Israel esperava que eu reinasse. O reino era meu. Mas ele diz, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Então, Adonias, o que você está questionando quanto à vontade de Deus? Se você sabe a vontade de Deus, por que você está questionando e alegando que o povo esperava e que o reino era seu? Então, Adonias cavou a sua própria cova.
E ele começa aqui, por isso que eu chamo essa passagem aqui, eu chamo de a loucura de Adonias. Porque ele cava a própria cova no momento em que ele vai a Batseba, mãe de Salomão, mãe do rei, né, a rainha mãe aqui, a mãe de Salomão, ele vai a ela e coloca essas alegações. E aí ele diz assim, olha, eu quero uma coisa. Ele quer dizer o seguinte, olha, tudo bem que o reino foi dado por Deus ao meu irmão Salomão, mas eu te peço uma coisa. Ela diz, fala, do versículo 17, ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, você é a mãe dele, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita, Abisag sunamita. Olha, o homem cavou a sua própria cova. Então, o que significa isso, né? Você lembra que quando a Absalão se revolta contra Davi, ele arma um harém à vista de todo o povo e ele se relaciona sexualmente com as concubinas de Davi. Lembra disso? Revolta de Absalão, lá em 2 Samuel, você vai ver que essa cena teatral, Absalão era muito teatral, ele fazia, os seus movimentos eram todos voltados então, para uma demonstração de poder. Então ele humilha Davi publicamente, relacionando-se com as suas concubinas, à vista de todo o povo. É claro que isso foi a profecia o cumprimento daquela profecia lá de 2 Samuel capítulo 12, você lembra disso. Mas ao mesmo tempo, há uma responsabilidade de Absalão por humilhar publicamente seu pai, relacionando-se com as suas concubinas. E o que o Adonias deseja agora é exatamente isso. Por quê? Sabendo a vontade de Deus, que ele tinha, que o reino não era dele, que o reino tinha sido dado por Deus a Salomão. E ele alega que a voz do povo tem que ser ouvida. Israel esperava que eu reinasse. Ele tinha o apoio. Eu já falei da execução de Joabe, mas nesse momento Joabe ainda está vivo. Ele tinha apoio de Joabe, que era o general, e tinha apoio de Abiatar, que era o sacerdote. Mesmo que a sua revolta inicial tivesse sido abafada, aquela sua tentativa de golpe tivesse sido abafada, Adonias ainda nutria algum tipo de expectativa de usurpar o trono. Então a ousadia dele de ir à mãe de Salomão e de pedir a Abisag, a sunamita, aquela que cuidou de Davi nos seus últimos dias. Então você vê que esse cenário aqui já foi depois da morte de Davi, é claro, a gente já está no versículo 13 em diante, já Davi tinha morrido aqui no versículo 10, mas ele pede a sunamita, ele pede a Abisag. Ora, se Salomão entrega a ele a Abisag, sunamita, como para ser mulher dele, isso representaria para Salomão, na verdade, um ato de covardia, um ato de desonra, até porque você vai ver que no texto aqui a sunamita Abisag ela não vai ser de mais ninguém, ela vai permanecer, vai viver como uma viúva o resto dos seus dias. Lá no versículo 22, então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é o meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote e para Joabe, filho de Zeruia. Percebe aí? Abiatar e Joabe apoiavam Adonias, apoiaram no golpe, na tentativa de golpe. Então, Salomão, com muita discrição e sabedoria, percebe nesse momento. Então, olha, pede o reino para ele. A simbologia desse ato ousado de Adonias, na verdade, Adonias não tinha desistido de usurpar o reino. Esse é o ponto. Então, Salomão, no versículo 23, jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver. Se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida, ele cavou a sua própria cova. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor que me estabeleceu, me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Então, aqui no versículo 25, ele envia Benaia e Benaia executa Adonias. Então,
são aquelas passagens da Bíblia que a gente fala assim, meu Deus, que parte difícil, dá vontade de pular, né? Mas não é para pular, você tem que ler esses textos e entender a realidade, o contexto, né? Entender que acima disso você tem a vontade de Deus, o plano de Deus. Então, o que Adonias fez aqui, na verdade, ele poderia ter vivido o resto dos seus dias em paz. Porque Salomão, lá lemos, né, lá no capítulo 1, versículo 53, ele diz, vai para a tua casa. Salomão tinha motivo para matar Adonias naquela hora, mas ele concedeu a indulgência. Mas Adonias cava sua própria cova no momento em que ele vai fazer esse pedido ousado. Então, a compreensão, o discernimento de Salomão aqui foi correto ao perceber que, na verdade, ele queria usurpar o reino. Ele tinha o apoio de Joabe ainda, Joabe vivo ainda, Abiatar, que era o sacerdote, e ele, tendo Abisag, simbolicamente, isso demonstraria a fraqueza de Salomão, e o que permitiria que ele, né, com essa alegação de que o povo apoiava, que ele poderia ser aí o rei. Então isso criaria, né, uma instabilidade, isso geraria novamente essa possibilidade da usurpação. Eu vou aproveitar o ponto aqui, vou falar do banimento de Abiatar. Tá? Logo na sequência, versículos 26 e 27, nós temos o banimento de Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, e a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Versículo 27, expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Deixa eu explicar um pouquinho aqui, então, a questão de Abiatar. O Abiatar, ele foi objeto aqui dessa clemência, tá? Por quê? Como o Abiatar alinhou-se com Adonias, apoiou Adonias na sua usurpação, ele seria digno de morte pela postura, pela atitude dele, contra o trono de Salomão. Mas aqui você vai ver esse banimento, volta para Anatote, né? Anatote aqui é a cidade dele, de Abiatar, mas ele não mata Abiatar. Por quê? Tem uma razão importante aqui, tá? Abiatar, primeiro, ele acompanha Davi, lembra lá da revolta de Absalão, lembra dos passos anteriores. Abiatar foi sacerdote no tempo de Davi, e havia uma relação de cooperação entre Davi e os sacerdotes. Lembra quando Davi foge de Saul, ele se refugia com os levitas? Lembra dessa passagem lá em 1 Samuel, capítulo 22, depois você lê em casa, aí no seu dever de casa, 1 Samuel, capítulo 22, versículos 20 a 23, você vai encontrar Davi sendo acolhido pelos levitas. E Doeg, que estava ali, né, refugiado naquela cidade sacerdotal, Doeg, ele vai dedurar os levitas, e os levitas vão ser ali mortos por Doeg a mando de Saul, porque os levitas deram acolhida para Davi, deram os pães da proposição ali, então eles foram solidários com Davi. Então, por esse bem, por essa atitude, havia uma ligação forte entre Davi e os levitas. Isso Salomão leva em conta. Você lembra, se você olhar aqui para o texto, lembra que Davi não proferiu nenhuma sentença contra Abiatar, percebeu? A sentença era para Joabe e Simei. Davi não proferiu sentença para Adonias, Adonias cavou a própria cova. E Abiatar também não foi alvo de sentença, por causa dessa ligação. Então, o que Salomão faz aqui, usando de misericórdia, usando de clemência, ele vai banir, ele vai tirar, expulsar, na verdade, o Abiatar, e ele vai ser destituído do posto aqui de sacerdote, e ele vai voltar para sua terra, mas vai ser poupado. E aqui é interessante a referência, né, do versículo 27,
porque se cumpre aqui a palavra contra Eli. Lembra que os filhos de Eli eram homens de Belial, você vai encontrar isso em 1 Samuel, filhos de Eli eram homens de Belial, e Eli não foi cuidadoso na educação, na orientação dos seus filhos. De modo que houve um juízo, uma sentença sobre a casa de Eli, de que não haveria mais, naquela linhagem de Eli, o sacerdócio. Então, e Abiatar era da linhagem de Eli. Então, veja só, irmãos, eu vou já caminhando para a conclusão, já temos 1 hora de estudo aí praticamente, já caminhando para a nossa conclusão. Abiatar era da linhagem de Eli. E a palavra de Deus se cumpriu nesse momento. Não foi a morte de Abiatar, mas foi a sua destituição do sacerdócio. Então ele foi banido, ele foi expulso de Jerusalém, e ele foi para sua cidade e ele deixa de ser sacerdote. Quem vem a ser o sacerdote aqui agora? Zadok. E aqui é interessante que você tem em Zadok uma linhagem sacerdotal, os Zadoquitas, que vem aqui de Zadok, é uma nova linhagem sacerdotal, que você vai encontrar, né, Zadok também acompanhando Davi, lá em 2 Samuel capítulo 15, na época da rebelião de Absalão, Zadok está presente. Então havia duas linhas sacerdotais, na verdade, duas linhas, os da linhagem de Eli e os da linhagem de Zadok. Então, é o fim da linhagem sacerdotal de Eli, terminando aqui em Abiatar, e você tem aqui na continuidade os Zadoquitas. Agora, eu queria que você fosse lá no capítulo 4, versículo 5, 1 Reis, capítulo 4, versículo 5. Olha só que curioso, tá? Leia comigo aí. 1 Reis, capítulo 4, versículo 5. Olha só. 4:4. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Então, 1 Reis 4:4, tá bom? São os oficiais de Salomão. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Aí você vai falar assim, não estou entendendo. Não estou entendendo. Então, entenda, o rei Salomão baniu Abiatar, destituiu Abiatar do sacerdócio. Zadok foi o sacerdote a partir de então. Abiatar foi para sua cidade. Mas você percebe o seguinte, a honra foi mantida, porque ele consta aqui, no capítulo 4, como oficial de Salomão. Ainda que ele não exercesse o sacerdócio, ainda que ele estivesse afastado do sacerdócio, o nome dele foi mantido aqui. Então, Zadok e Abiatar eram sacerdotes. De fato, Zadok. E Abiatar, como era da linhagem sacerdotal, ele foi honrado por Salomão e o seu nome foi mantido aqui na lista de oficiais. Então, você vê aqui, você encontra aqui ao mesmo tempo o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da profecia da palavra de Deus, quanto a a linhagem de Eli, né, e uma conclusão que nós podemos tirar aqui é que a vontade de Deus sempre se cumpre, a vontade de Deus sempre é cumprida, a palavra de Deus sempre é cumprida, ainda que seja, isso ocorra anos depois, ainda que a própria ação humana provoque, entende? Ainda que o homem mesmo contribua para isso, a gente vai entender que a vontade de Deus soberana sempre se cumpre, tá? Eu quero terminar, fechando mesmo, falando sobre Barzilai. Você lembra de Barzilai, né? E aí eu queria terminar com a graça, com a gratidão. E aqui no capítulo 2, versículo 7, Davi fala sobre Barzilai, os filhos de Barzilai. Diz assim, olha, Davi falando para Salomão, eu fui e voltei, eu espero que você tenha acompanhado aí esse vai e vem nas passagens, porque eu queria fazer a narrativa desses legados de Davi para Salomão e dessas repercussões do início do reinado de Salomão. É um tempo tenso, é um tempo de consolidação, tá? Mas é um tempo em que Salomão tem que ser firme, cumprindo o chamado de Deus para ele. Diz assim o versículo 7 do capítulo 2, porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência,
e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Você lembra que eu já falei sobre Barzilai lá na revolta de Absalão? Davi oferece para Barzilai estar com ele ali no reino em Jerusalém. Barzilai diz assim: meu rei, eu não preciso disso. Eu já sou um homem idoso, mas você pode levar meu filho, você pode honrar meu filho. E Davi se lembra disso aqui, no final. As últimas palavras de Davi, ele lembra aqui de Barzilai, né? Isso me faz lembrar Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos lá para o Novo Testamento? Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Abra aí a sua Bíblia. Eu queria terminar com essa palavra, tá, irmãos? Uma palavra de gratidão, de graça, de amor. Diz assim, olha, Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. E diz assim, olha: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero terminar esse estudo, né, fazendo aqui uma aplicação rápida para a gente, né, dentro do que foi falado, dentro dessas diversas histórias que são entrecruzadas, né? Você tem Salomão, Joabe, Adonias, o Abiatar, o sacerdote, e agora Barzilai. O que eu quero concluir nesse estudo, essa história intrincada, né, que você tem do início do reinado de Salomão, é a seguinte, que Deus é justo. O resumo da história é: Deus é justo. A palavra de Deus se cumpre. A vontade de Deus prevalece, mesmo que o homem queira dizer o contrário. E a gente tem que entender, e aí eu lembro aí para o Gutenberg, né, o Gutenberg que sempre participa aqui da Escola da Palavra, ou da Segunda da Palavra. Gutenberg, até a gente conversou uma vez, eu indiquei aquele livro do D.A. Carson, que é A Soberania de Deus e a Responsabilidade do Homem, a responsabilidade humana. A gente tem que compreender, irmãos, que Deus é soberano, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele governa todas as coisas, a sua voz é poderosa, a sua voz ela é ouvida e diz o Salmo 29, no seu templo tudo diz glória, e todos os povos devem tributar a Deus honra e respeito e reconhecer que Ele é Deus soberano. Ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade humana. Então, o resumo aqui desse capítulo 2, né, desse início do reinado de Salomão, é entendermos a soberania divina e a responsabilidade humana. Porque mesmo que você perceba as artimanhas dos homens, as movimentações humanas, Adonias, Joabe, você vai ver o cumprimento da justiça de Deus ao seu tempo. Então, ninguém fica impune diante de Deus. Nenhum homem ficará impune. Aquilo que os homens fazem de maneira encoberta, tudo isso vai vir a lume, tudo isso vai ser revelado. E ao seu tempo, Deus dará o devido julgamento. Se não nessa terra, no dia do juízo. Isso é importante a gente lembrar. Se não agora, no dia do juízo. Deus dará o justo juízo para cada um. A cada um que nós fizermos na nossa vida, com nossas obras, nossas palavras, tudo será julgado por Deus e será julgado justamente. Esse é um ponto. Então haverá um dia do juízo. E aqui nós vimos o juízo sendo executado. Ao mesmo tempo, nós vemos a misericórdia, nós vemos a graça, nós vemos a expressão do perdão. E nós vemos aqui, e finalizando aqui com a história, lembrando a história de Barzilai, ele não tinha interesse nenhum. Barzilai foi um homem usado por Deus para apoiar Davi no momento de crise. Ele não tinha nenhum interesse, ele não tinha interesse pessoal, ele não esperava nada em troca, mas mesmo depois, Davi se lembra dele. E Davi fala para Salomão usar de misericórdia para que Davi honrasse a descendência de Barzilai. E quando eu vejo a história de Barzilai, eu lembro de Gálatas, no capítulo 6, que nós lemos aqui, quando Paulo escreve aos Gálatas: não nos cansemos de semear o bem, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de semear o bem, irmãos,
Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós vimos aqui histórias de homens que foram fiéis a Davi, mas desfaleceram. Abiatar, Joabe, foram homens fiéis a Davi, mas em determinado momento eles escolheram o lado errado. Escolheram o lado errado. E Barzilai e outros homens, né, Zadok, o Joiada, Benaia, melhor filho de Joiada, eles foram homens que não desfaleceram, foram pessoas que foram fiéis à vontade de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então que essa palavra fique no nosso coração. A recompensa vem para o bem ou para o mal. A recompensa vem para o bem ou para o mal. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos. Talvez você viva um tempo que você pense assim, mas está demorando tanto. Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho andado com Deus, eu tenho caminhado à presença do Senhor, mas quantas tribulações, quantas lutas, quantas dificuldades. Senhor, quando é que eu vou ceifar? Quando é que eu vou colher essas bênçãos? Não nos cansemos de semear o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo, tempo de Deus, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, irmãos, tem oportunidade? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui por final, como aplicação para todo esse estudo que nós fizemos. Foi longo, né? Passamos aqui de 1 hora, mas eu peço a Deus que nos dê graça. Eu peço a Deus que nos dê perseverança em fazer o bem, em servir ao Senhor com alegria, em escolher a vontade de Deus, em andar na vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa porção e a nossa herança. O que nós esperamos, né? O salmista diz, quem mais tenho eu no céu? E aqui na terra, tu és a porção da minha herança, Senhor. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de honrar o Senhor. Não nos cansemos de fazer a vontade de Deus, porque a seu tempo ceifaremos. Nós não podemos falecer nesse tempo, irmãos. Nós não podemos abrir mão da fidelidade a Deus nesse tempo. Nós devemos caminhar na presença do Senhor, honrando o nome do Senhor, glorificando o nome dEle, vivendo para a glória dEle. Então eu termino aqui, eu quero orar com você, pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, a sua família, que nos abençoe, que nos guarde e que essa palavra fique no nosso coração. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos a tua bênção, Pai, sobre a tua igreja, sobre cada um, Senhor, que está aqui participando das Segundas da Palavra, recebendo a tua palavra, entendendo a tua vontade, Pai. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e que nós possamos viver fielmente para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra aqui da Igreja Presbiteriana das Américas, amém? Semana que vem a gente continua falando do reinado de Salomão, já desenvolvendo aí o reinado de Salomão e vendo como é que Deus vai operar na vida dele, com sabedoria, com graça, com o discernimento que ele vai pedir, Deus vai honrar o pedido de Salomão, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra. Tchau, tchau.